Bom pessoal, esse é o terceiro vídeo então, referente ao nosso mini curso aí de matemática, reforço para anos finais do ensino fundamental, referente à extensão para estágio da Uninter, estágio do fundamental da Uninter. Meu nome é Mike, eu já fiz os outros dois vídeos. Vocês não vão ver o meu rosto aqui porque essa matéria de hoje, que é sobre transformações geométricas, precisa de bastante visualização. Então eu tive que enquadrar só o quadrinho aí. Eu vou fazer algumas ginásticas aí para conseguir que apareça tudo dentro do quadro. Tá? Então nosso conteúdo de hoje é transformações geométricas. Vamos lá, começamos então. São basicamente três as transformações, que seria a translação, tá? Então a translação que acontece, né? Se a gente tiver qualquer figura aqui, vamos dizer que a gente tem uma figura aqui, que seja um passarinho. A melhor forma que eu consigo desenhar um passarinho. Um beija-flor, no caso azul aí. Então, uma translação é simplesmente um movimento de deslocamento, tá? Deslocamento em algum sentido. Então, ele pode ser entendido como deslocamento reto em alguns dos sentidos. Poderia ser para o lado, poderia ser para baixo, pode ser oblíquo. Então, se for oblíquo, né? Claro que eu não vou conseguir desenhar perfeitamente, mas só para vocês terem uma ideia aqui. Então aqui eu teria o mesmo passarinho sendo transladado. Então ele passou de uma posição para outra aqui. Tá? Então simplesmente ele mantém as mesmas dimensões e passou de uma posição para outra. Esse seria o movimento de translação. Tá? E aí teríamos outros movimentos possíveis. Por exemplo, o movimento de reflexão, né, que é tudo isso enquadrado dentro das nossas transformações geométricas. Tá? Então, reflexão. Então, o que nós teremos? Daí já não teremos o passarinho dessa maneira. Ele se refletirá em algum eixo. Vamos dizer que ele se reflita num eixo assim, um eixo vertical. O que acontecerá? Como nós nos vendo num próprio espelho, né? Da melhor maneira que eu consigo desenhar aqui, né? Então, teremos aqui o peito do passarinho, seu rabo, né? E aí a asa vindo para o outro lado. Tá? Dá para entender, né? Que é uma reflexão, eles têm que manter exatamente as mesmas dimensões. Claro que desenhando a mão livre aqui, não vou conseguir fazer isso rapidamente, mas eles entenderam o processo de reflexão, né? E o outro processo possível, então, das transformações geométricas, já vimos então a translação, que é simplesmente um deslocamento, mantendo as mesmas medidas. Já vimos a reflexão, que é como se fosse um espelho refletindo. E o outro movimento seria o de rotação.
rotação. Ok? O que acontece com rotação? Exatamente como se diz, uma rotação. Aí ele pode ser em tantos graus, ó. Quais graus a gente quiser. 180 graus, se eu girar inteiro aqui, ó, 90 estaria girando até aqui, 180 até aqui. Vamos fazer uma rotação de 90 com ponto de eixo aqui, tá? Então ele seguiria mais ou menos seguindo aqui no eixo. Vai ficar onde? Vai ficar aqui, ó, a rotação, né? O rabo. Daí eu vou ter o corpinho dele aqui. Aí aqui a asa. Daí aqui eu vou ter a parte da frente aqui, o peito dele. E aqui ficaria assim, né? De novo, né? Descontando as partes de desenho à mão. Seria manter as mesmas proporções e fazer um giro aqui. Então estaria girando essa figura no movimento de rotação. Tá? Então tudo parte desse processo. Tá? E como a gente faz isso na prática? Vamos ver primeiro o movimento de reflexão aqui, uma figura mais plana. Então, se a gente tem uma figura, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, um hexágono. Um hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. E vamos dizer que o eixo onde ele é refletido passa exatamente aqui pelo meio. O que nós vamos obter com isso? Exatamente o espelhamento. Tá? O espelhamento aqui, como a gente já viu lá no movimento, que é o espelhamento. Isso aqui seria, então, se a gente fizer um eixo aqui Y e um eixo X, então teremos as figuras pelos pontos A, B, C, D, E e F. Então aqui nós teríamos um F', um E', um D' e um C'. O que é importante é ver que essas dimensões aqui são iguais. Então aqui em F, se eu tiver -1, aqui em F eu vou ter no eixo do X 1. Se eu tiver 1 aqui, aqui eu tenho 1 também. Entenderam? Estou na mesma altura. Então se eu tiver aqui, sei lá, 2, na altura do A e do E, 2, aqui eu tenho 3 de altura, 4. Então 4, os eixos, né? 4, 3, 2. Tá? Entendo. E aqui se eu tiver, por exemplo, seguir aqui -2, no E', aqui eu vou ter exatamente 2 no E. Então no D de E', então, qual seria o ponto de D'? Para Y seria 3 e para X -2, então -2 e 3. Já o D teria que pontos então? O D teria o ponto 2 e 3. Vê que ele se reflete exatamente no X. Tá? Então a reflexão está no eixo do Y, as medidas opostas estão no X. Mesma coisa o E', que estaria aqui no -2 e 2 no caso,
e o E está no 2 e 2. Já o F' vai estar em que ponto? Menos 1 e 1. E já o F está no ponto 1 e 1. E já o C' vai estar em que ponto? Vai estar no ponto menos 1 em X e 4 em Y. E o meu C vai estar em que ponto? Vai estar no ponto 1 em X e 4 em Y. Veja que a reflexão no Y obtém coordenadas opostas em cada uma das figuras, né? Então a figura, poderia chamar de 1 aqui, a original, e a 2 de reflexão, ou o contrário, tanto faz conforme a gente convencionar. Tá? Então essa é a primeira situação que ocorre. Isso tudo, lembrando, é a nossa reflexão. Tá? Seguindo então. Então eu posso ter outros tipos de figuras e pontos que eu posso direcionar dentro do meu sistema cartesiano de coordenadas e obter através de uma figura e só uma dessas expressões de transformações geométricas onde vai parar a outra figura, né? Então, por exemplo, se eu tiver pontos assim, outro tipo de reflexão, vamos refletir aqui no eixo X, tem no Y e aqui no eixo X. Então, se eu tiver uma figura aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E aqui eu tô no ponto 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tá? Então, se eu tiver no ponto ali, ponto A, em 2 e 3, tá? Então, o ponto A tá aqui, 2 e 3, ok? Esse aqui seria o meu ponto A da figura. Aí, o meu ponto E está em 6 e 2, 3, 4, 5, 6 e 2, então tá aqui. Esse é o meu ponto E. Se eu tiver o meu ponto D em 3 e 5, ó, 1, 2, 3, aliás, em 5 e 3, né? 5 para X. 1, 2, 3, 4, 5 e 3 para cima. 3 para cima e 5. Então, vou ter aqui, a mesma altura de A, vai estar o meu ponto D. E meu ponto C está em 6 e 4. 2, 3, 4, 6. Então, na altura aqui, mesma altura de lá. Então, aqui estaria meu ponto C. E meu ponto B está em 4 e 4. Meu ponto B está em 4 e 4, mesma altura. 4 e 4 aqui, então. Meu ponto B. Tá? Então, traçando a minha figura, eu teria o que? Unindo os pontos, bem aquela coisinha de criança, né? A, E, ED, DC, CB, BA. Ok? Parece um pouco curvo ali, mas é tudo, imagine, em reto, né? Porque só porque o traçado é a mão. Se eu fizer a mesma coisa para baixo, vamos lembrar do que a gente fez aqui. Então, o A está no ponto 2 e 3. O A está em 2 e 3.
O B está no ponto 4 e 4. B está no ponto 4 e 4. Tudo dessa figura ali, né? O C está no ponto 6 e 4. 6 e 4. 6 e 4. O D está no ponto 5 e 4. 5 e 3, desculpa. 5 e 3. E o E fechando está no ponto 6 e 2. Então, como vai estar meu A'? Lembra que quando a gente fez a reflexão no Y, o que ficava oposto era a numeração que estava em X. E agora nós estamos fazendo a reflexão no eixo X. Então, o que vai estar oposto? O que está no eixo Y. Certo? Então, o meu ponto A' vai ter que estar onde? Se no eixo Y que tem que estar diferente, então o meu ponto Y vai estar no 2 no X e no menos 3. E assim seguimos. B vai ter que estar no 4 e aqui é 4 positivo, então fica menos 4 negativo. C vai estar no ponto 6 e menos 4 negativo. O D, tudo linha, né? B', C', D'. O D' vai estar no ponto 5. E o que muda? Inverte o Y lá, que é 3, virou menos 3. E o E, 6, contém o X e o Y fica negativo. Que é bem uma reflexão, que é o que a gente está fazendo. Então vamos lá, meu ponto A' vai estar onde? 2 e menos 3. 1, 2, 3. 3 negativo. Então meu ponto A' está exatamente aqui. Ponto A', vou marcar com azul. Ponto A'. Aí o meu ponto B' está 4 e menos 4. Menos 4 e 4. Imaginando aqui o pontinho, né? Para não fazer os tracejadinhos todos aqui, para ocupar tempo. Então, meu A'. E aqui meu B'. E o meu C', onde é que tá? 6 e menos 4. 2, 3, 4, 5, 6 e menos 4. Então, na mesma proporção, só que tá mais para cá. Mais para cá. Então, aqui está o meu C'. E meu D', 5 e menos 3. 5 e menos 3. Opa, o meu A' tá 2 e menos 3. Tá certo. Meu D', então tá 5 e menos 3. Então tá alinhado com A', só que tá em 5. Então tá aqui. Ó, aqui. Tá, então esse aqui é meu D'. E o meu E' tá 6 e menos 2. Então 6 lá, menos 2 tá aqui. Então menos 2 tá aqui, 6 lá. Então tá aqui aproximadamente. Que é o meu E'. Juntando tudo, o que nós temos ali? Vamos ter a reflexão, né? Juntamos toda a figura, temos a nossa reflexão. Tá? Conforme eu disse, né? Tá saindo meio tortinho, mas só saiu meio tortinho por causa de juntar os pontos ali, que a gente não consegue juntar exatamente da mesma forma, mas vocês podem perceber que um é o oposto do outro, né? Ali tem uma parte para lá e uma parte para cá. Então uma reflexão é assim que acontece, certo? Só que aí a reflexão tem o seguinte: nem sempre esse eixo vai cair exatamente nos eixos aqui, x e y. Então nós podemos ter uma reflexão um pouco diferente aqui.
Então, se ela não cair no XY, vamos poder pensar ela cair 45 graus. Aí vai complicar um pouquinho, mas é tudo a mesma coisa. Tá, então vamos pensar lá no meu XY de novo. X, Y, X, Y, X. Tá? E aí vai acontecer uma coisa diferente aqui. 2, menos 2, 2. 1, menos 1, menos 2, 2. Tá, então a gente pode ter aqui, que agora vai ficar mais difícil de desenhar, mas vamos tentar fazer aqui possível, de acordo com o que a gente tem, né? Vou tentar visualizar. Tá, então aqui a gente teria um eixo de simetria aqui. Tá, então imaginamos que é uma linha reta, né? Coisa que é difícil de fazer aqui a mão livre, tá? Então o eixo de reflexão agora já não tá mais nesses pontos aqui, não tá mais um ponto, tá 45 graus. Isso aqui é um ângulo exatamente 45, porque eu tenho um ponto aqui, que aqui é 1, aqui é 1, e aqui é 1, aqui é menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, 2 e 2, tá? Então é 45 graus. Se eu tiver uma figura cujas pontas estejam assim, vamos ver, no menos 1 e 1, tá? Então tem uma quina bem aqui. Esse aqui seria o ponto A. Ponto A. Aí temos um ponto B em menos 1 e 3. Tem que criar um terceiro aqui. 3. 3, né? 3. Menos 1 e 3. Aqui. Ponto B. B. Peraí que eu vou fazer a mesma cor, né? B. Tá? E um ponto C que esteja em menos 4 e 1. Foi bem pra lá. Menos 3, menos 4 e 1. Então tá aqui o ponto C. Um triângulo, né? Ó. Só que ocorre nessa situação? Nessa situação, nós temos que entender que essa distância que tem que ser igual aqui, ó. A distância da diagonal aqui é que tem que ter igualdade com a figura que eu vou fazer lá. Ó, essa distância aqui. Essas distâncias tem que ter igualdade para dar certo minha figura. Então, para isso, é uma inversão mesmo. O menos 1 e menos 1 é tranquilo, porque eu invertendo, ó, se eu inverter menos 1, o ponto aqui quanto que é? É menos 1 e 1 positivo. Vai virar, então, ponto A é menos 1 e 1. 1 y. E o ponto A', quanto que ele vai ser? O ponto A', ele vai ser 1 e menos 1. Então, um inverte com o outro, estão percebendo? 1 e menos 1. Então, o que eu tiver no 1, eu vou ter o contrário no outro. Nesse caso, vai dar aqui o ponto A'. Entre 1 e menos 1. Então, tá aqui o A'. Tá, e o ponto B'? Primeiro a gente tem que saber qual é o ponto B. Então, o ponto B a gente traçou lá, que tá no
menos 1 e 3. Logo, o nosso ponto B' vai estar no 3 e menos 1. Viram que é só uma inversão do outro, né? Então, num eu alterava quando eu refletia no eixo dos y, o que eu invertia o sinal era o que estava no x, para dar reflexão. Quando eu fazia reflexão no eixo x, o que ficava invertido de um ponto A para um A', por exemplo, era o y. E agora, numa reflexão a 45 graus, simplesmente um ponto A para um A', eu vou inverter. O que está em y vai para x, o que está em x vai para y. Tá? Então, seguindo essa lógica, meu ponto C vai estar em menos 4. Onde é que tá? Menos 4 em x e 1 em y. Menos 4 em 1. Logo, meu ponto C' aqui terei que estar no inverso. 1 e menos 4. Tá? Então, já partindo para o B'. 3 e menos 1. Então, 3 se tiver aqui. 3 e o menos 1. Menos 1 está aqui. Então, o B está bem aqui. B'. B' está aqui. E o C'? C' está aqui, né? 1 e menos 4. 1 e menos 4. Se seguirmos aqui, tentando aproximar a mesma escala. Então, menos 3, menos 4. Tá? Então, aqui seria o menos 3 e aqui seria o menos 4. Logo, nosso C' está em 1x menos 4y. Está aqui. O C' está aqui. Logo, nós podemos dizer que a nossa figura, a reflexão da nossa figura, unindo os pontos, está desta maneira. Mesma coisa, né? Cuidando a situação da escala e tudo, né? E entendendo que a gente está fazendo um desenho à mão aí. Mas é isso, né? Então, o que está acontecendo é uma reflexão em que são mantidos esses pontos aqui, ó. Então, ponto A aqui, ó, seguindo, tem que ter a mesma distância. O B também, né? Daí cuidado, né? Porque daí, pessoal, qualquer coisinha que a gente faça um pouquinho mais afastado um do outro já não fecha bem, né? Mas seria aqui, né? Por aqui. Ponto B, a distância ali, né? Ponto B e o ponto C, esse aqui, tem que dar a mesma coisa também. Tá? Então, ponto B aqui que ficou um pouquinho torto, provavelmente porque o 3 está muito próximo em relação àquele 3 de lá. Né? Tá? Mas a ideia é essa, tá? Então, eles fazem reflexão nesse sentido aqui, né? Eu vim mais aqui para ter uma noção um pouquinho melhor aqui de como é que ocorre essa reflexão, certo? Mas o que é importante entender é em relação aos pontos, que depois coloca num papel milimétrico, fica tudo bonitinho, com réguas, assim, daí fica tudo certo, né? Fica um desenho mais apresentável, né? Dá para entender o que acontece. A base é a reflexão, um ponto vai ser o oposto ao outro. Então, dependendo do eixo que está sendo refletido, no x, no y ou no 45 graus que a gente fez, a ideia é sempre a mesma. Né? Reflexão continua da mesma maneira. Tá? Então, outros pontos que a gente poderia, outras figuras, só para a gente ter de exemplo, para refletir. Então, se a gente fizer uma reflexão, refletir não no sentido de pensar, mas de refletir que nem no espelho mesmo. Então, se a gente tiver uma figura assim, vamos fazer aqui, figura assim, assim, deixa eu ver, assim e assim. Aí eu estou refletindo a mesma situação, né? Os pontos ficam tudo aqui.
Vai ficar para mim aqui, aqui, daí aqui que eu tenho esse bico, vai ficar o bico aberto aqui, né? E eu tenho uma reta aqui para baixo, e aqui eu tenho mais uma pontinha aqui, tá? Dando para perceber, né? Que a ideia é um espelho, né? Sempre com desconto, desenho à mão livre, né? Não fica exatamente a mesma proporção, né? Mas a ideia é a mesma, ó, ficar essa mesma figura refletida aqui, como se fosse um espelho, basicamente, né? Essa é a ideia. Tá? Então, se a gente tiver uma figura assim, daí se for no eixo aqui, ó, o eixo X, eu tiver uma figura, deixa eu pensar, uma figura de baixo para cima, né? Porque tanto faz o jeito que a gente colocar. Então, se a minha figura fez assim, 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 assim e assim, então o que ela vai fazer do outro lado? Vai fazer tudo igual, mesma distância, vai para o outro lado, vai ter uma reta aqui, daí desse ponto aqui eu tenho que ter a mesma distância para lá, vai para lá, é a mesma reta, então vai ficar assim. Deste ponto aqui eu tenho que ter a mesma distância, tá? Então vai ficar assim. Daí deste ponto aqui eu tenho que ter a mesma distância, fica aqui. Deste, qual é o ponto que tá faltando aí? Deste ponto aqui, mesma distância, vamos dizer que seja aqui. Aí eu vou ter aqui. Depois eu uno tudo isso, né? Deixa eu ver. O bico foi pra lá. Vocês entenderam, né? Considerando as dificuldades de fazer à mão, é a reflexão, basicamente isso, né? Mas e agora, o que acontece se eu tiver uma figura com os meus eixos a 45 graus? Então, se eu tiver aqui meus dois eixos x e y retos, x e y retos, só que daí eu tenho o meu negócio a 45, bem no meio, passando aqui. Então, meu eixo de reflexão é aqui. E a minha figura for assim. Primeira situação. Tá, então o que vai acontecer? Mesma coisa, né? Tem que ter. Então, esse aqui é um ponto. Deixa eu ver. 2 aqui. Eu vou ter que ter 2 aqui. E meu ponto 1 aqui, vai ter 1 aqui, então vai ter aqui, tá? E aí, esse meu, vamos dizer que esse aqui fosse ponto A, esse aqui eu alinho, tá? Então, meu ponto B vai ficar como? Meu ponto B, então A, meu ponto B, B, tá, peraí pessoal, vamos ter que captar aqui bem, C, D, E, tá, vamos dizer que aqui seja o ponto B, tá em 1 nessa condição aqui, 1 e 2, 1 em x menos 2 em y. Então meu ponto B' lá vai ter que estar onde? B' vai ter que estar em menos, B' só inverto, né? Então esse aqui é meu ponto B,
Meu ponto B', quanto que vai ser? Vai estar, tem que estar em menos 2 e 1. Lembra? Invertei. Então, menos 2. Vamos dizer que esse aqui seja menos 2. Aqui, mais ou menos. Menos 2 e 1. Então, se meu 1 tá aqui, vai estar aqui. Então, meu ponto B' é esse aqui. B'. Tá? Aí, o meu ponto... Vamos ver quanto que tava o A. Deixa eu fazer o A de novo. Meu ponto A, vamos dizer que esteja no 2,5 por 1,5. 2,5 por menos 1,5. 2,5 menos 1,5. Tá? Então, o meu A' vai ter que estar no menos 1,5 e 2,5. Então, menos 1,5 menos 1,5 menos 1,5 e 1,5. Menos 2 e 1. 1 menos 2. 1 menos 2. Menos 2 e 1. Vai estar mais aqui. Melinho. Menos 2 e 1. E o A? O A está em 1,5 e menos 1,5. Ah, tá. No A, que na verdade está 1,5 e menos 1,5. Então o A está menos 1,5 e 1,5. Então o A tá aqui, na verdade. Menos 1,5 e 2,5. Aqui é 1,5. 1,5 menos 1,5. Menos 1,5. Vai estar aqui. Eu vou fazer uma figura mais simples, pessoal, que daí sem colocar certinho nos quadrinhos, daí fica mais complicado. Então vou fazer uma outra aqui para ficar mais fácil, para a gente conseguir visualizar e também na hora de desenhar ficar mais fácil, tá? Então vou de novo. Y, X. Vou marcar só 3 pontos aqui, bem diferentes. Vou tentar fazer uma escalinha melhor. 1, 2, 3. E aqui mais 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá, agora vai ficar melhor. Vamos dizer que a gente tenha daí o nosso eixo aqui nos 45 graus. Tá, então a gente vai marcar um ponto aqui
como ponto A, menos 1 e 1. Menos 1 e menos 1. Tá? Então, ponto A vai ter menos 1 e menos 1. Aliás, desculpa, 1 e 1. Ou 1, desculpa, 1 em x e menos 1 em y. Então, nosso A' vai ser o contrário, vai ser menos 1 e 1. Aquela história de inverter. Então, o nosso A' vai estar aqui, ó. Menos 1 em x, né? Então aqui 1, 2, 3, aqui menos 1, menos 2, menos 3, tá? E aqui menos 1, menos 2, menos 3, e aqui 1, 2 e 3, tá? Então o que vai acontecer com o meu A'? Ficou menos 1 e 1, então o meu A' parou aqui. Então aqui é o meu A'. Aí vamos fazer o nosso B como aqui, ó. O nosso B vai estar aqui. B. Então nosso B tem quais dimensões? Nosso B tem 2 em x e menos 2. Logo nosso B', conforme já tínhamos visto antes, tem menos 2 e 2. Então, nosso B' está onde? Nosso B' está menos 2 e 2. Então, está aqui. Então, esse é o nosso B'. E o nosso C vai estar aqui em 3 e 1. Então, nosso C está em 3 e 1. Logo, nosso C', contrário, né? Está em menos 1 e 3. Tá, então, onde está nosso C tá aqui. Nosso C' é menos 1 e 3. Então, o C' tá aqui. Menos 1 em x e 3 em y. C'. Se ele juntar, o que vamos ter? A reflexão em relação ao eixo de 45 graus. Tá? Então aqui nós temos a reflexão. Ó, daí vocês conseguem observar que essa distância aqui, por isso que é o eixo de reflexão ali, é o azul, tá? Que essa distância aqui até aqui é a mesma. Então essa distância aqui é a mesma que está aqui. Essa distância do ponto A até o eixo é a mesma distância do ponto A, do A' ao eixo, é a mesma distância do A ao eixo. Assim como a distância do B é a mesma coisa. Ó. Se tu pegar daqui até aqui, é a mesma que daqui até aqui. Certo? Então resolvemos fazer essa figura um pouco mais simples, porque desenhar a mão com muitos pontos já começa a complicar. Né? Mas a reflexão é isso aí, tá, pessoal? Puxar um pouquinho aqui, que saiu fora, só um pouquinho. Se encaixou melhor. Sim, tentar não mexer mais ali. Tá? Vamos seguir aqui então, pessoal. Então essa é a parte da reflexão, né? A gente já viu as formas que é possível fazer reflexão. Tá? Então sempre vai depender do eixo e onde é que ele está colocado, né? Tá? E aí eu tenho as outras possibilidades, tá? Por exemplo, da rotação. Então se eu tenho uma figura aqui assim, agora vamos entrar em rotação, depois ao final translação. Então a gente viu reflexão, agora rotação.
Tá, então eu tô com uma figura aqui, uma figura qualquer aqui, e eu vou fazer uma rotação. Aí depende sempre em que ponto que é minha rotação. Tá, então se eu tiver um ponto O aqui, como é que eu vou fazer? Eu tenho que pegar todos os pontos como se eu tivesse um compasso aqui e girar. Vamos dizer que eu girasse 90 graus essa figura. Então quando eu tenho 90 graus eu paro em certo ponto. Parei aqui, então esse ponto aqui, ó, se eu tivesse um compasso parava aqui. Esse ponto aqui, 90 graus, eu tenho que parar em outro lugar, assim vai. Tá? Então eu vou acabar tendo uma figura em cada ponto, é uma rotação justa do que eu fiz aqui. Então pegando um compasso e girando. Tá? Então uma rotação de 90 graus aqui é exatamente eu rotacionar a figura. E é em relação a um certo ponto, tá? Se eu rotacionasse essa figura em relação ao ponto do centro, tá? Isso eu peguei esse ponto zero aqui, tá? Se eu pegar essa mesma figura aqui, ou similar, e fizer a mesma rotação, só que daí meu ponto central está bem no centro aqui da figura. Esse é meu ponto O. O que vai acontecer então? Essa figura ao rotacionar vai só girar dentro do mesmo ponto, né? Então digamos que vai ficar isso aqui, ó. Entenderam? Então vai ficar assim, só vou deitar a figura, só girar. Então depende do meu ponto onde eu estou fazendo a minha giro e quanto que eu estou girando. Se é 90 graus, se é mais, menos, se é 60 graus, 30, depende do giro que a gente for fazer, né? E do centro no qual é feito o giro. Tá? Então rotação, tudo é dessa maneira, né? Tá? Se eu fosse fazer uma rotação menor ou maior, então vai depender do meu jeito que eu fizer, né? Então se eu tiver um outro objeto aqui só para ficar bem entendido, se eu tiver um outro objeto aqui, um centro O aqui, e um objeto lá, seja qual for. Então o que eu uso para isso? Eu uso compasso, eu uso transferidor, instrumentos que me fazem ter algum tipo de precisão. Um pouquinho que não ficou bom isso aqui. Tá, então se eu tivesse aí uma Pandora, alguma coisa parecida, cujo meu centro aqui fosse o A, aqui, e eu quisesse um ângulo de rotação de 60 graus. Mesma coisa, né? O que ia acontecer com cada ponto? Eu ia ter que girar com um compasso, traçar retas em relação ao A, e eu obteria o que? Ao final de tudo, com cada compasso ali e ponto, eu vou ter o meu giro. Então eu tenho meu giro. Então eu vou ter girado esta figura. Aqui seria o ponto A, a linha, né? Vamos dizer, da rotação. Aqui, ó, B, C, D, E, F. Então esses mesmos pontos, depois de rotacionados, ficariam ali P', aqui ficaria F', aqui ficaria E', aqui ficaria D' e aqui C'. Tá? Só para indicar que ele teve uma rotação, né? Foi rotacionado em 60 graus. E como é que eu fiz essa rotação? Com um compasso, ó. Então, como se eu traçasse aqui um arco cuja ponta seca do compasso está aqui, né? E a outra ponta está lá. E aí com um transferidor eu medi o grau. E isso é a mesma coisa para o F e assim por diante, sempre partindo desse ponto aqui, né? Então nesse ponto aqui do zero ele fez assim, o F, e aí o E mesma coisa, o E faz assim, tá? O C com C' a mesma coisa. Não vou fazer, vai virar uma escalhada aqui, né? Mas é isso aí, cada ponto com a sua rotação, acaba onde? Acaba numa
numa reta, né, que une cada ponto a origem lá, tá? Então essa reta com o ponto lá onde acaba a rotação de 60 graus é que vai dar os meus pontos todos. E assim por diante, né? No final vai escalhar de novo, mas ali vai todos os pontinhos ali para indicar que eu consegui fazer a rotação da minha figura, né? Então tudo é em torno dessa ideia, né? Tá? Tá, então a mesma coisa. Eu também posso ter figuras nessas rotações, ó. Ver se consigo mostrar isso. Figuras das rotações, eu vou mostrar no mais simples. Que a ideia vai ser a mesma para qualquer um, né? Centro de rotação. Então se a gente tiver ali um triângulo qualquer, losango, desculpa, eu vou fazer, e aí eu tenho esse mesmo com os pontos. Tenho que desenhar um pouquinho melhor para ver se consigo mostrar isso bem. Então vou desenhar melhor aqui. Então se eu tenho um losango mais retinho, tá, cujos pontos lá do meu losango, né? A, B, F, C. Então se eu tiver o mesmo losango aqui, A, B, não sei porque F, C. Bom, claro, usei isso. Tá, aí se eu tiver no ponto A', C', F' e B'. E agora, como é que eu vou saber qual é o eixo que isso aqui tá? Tá, então eu vou escolher. Ó, então eu tenho que traçar segmentos. Ó, vamos traçar segmentos de dois pontos semelhantes. Linha C e F, linha F. Nossa. Digamos que esse é um segmento que deu certo aqui. Tá. Então, o que acontece? O que acontece? Mediatriz de F. Vamos traçar a mediatriz. Então, mediatriz. O que seria mediatriz? Seria nós teríamos que pegar um ponto médio entre F, esse segmento de reta aqui. Então eu colocaria aqui um esquadro para dar 90 graus. Daí eu teria uma reta nesses 90 graus aqui. Tá? Isso aqui é a média e aqui tem 90 graus exatamente.
E entre o C e C' a mesma coisa. Também bem no meio aqui, uma outra reta. Bem no meio, cujo ângulo de 90 graus está aqui. O ponto de encontro essas duas retas de meio, que são chamadas mediatriz, é o ponto onde está sendo rotacionado esse é o centro de rotação, tá? Basicamente é isso aí. Certo, pessoal? Seguindo. Daí não falamos ainda, já falamos de rotação, já falamos ali de reflexão e translação, como é que é? Aí chegamos na translação. Translação é mais simples de entender, né? Porque envolve menos problema, porque na verdade a gente só está fazendo o quê? Nós só estamos fazendo um movimento com um objeto. Então se eu tiver aqui, sei lá, uma figura de parecida, não é um serrote, é uma tentativa de um relâmpago. Daí minha translação é simplesmente um movimento que pode ser para cá, como se eu pegasse essa figura geométrica e transferisse. Tá? Então eu teria, se eu transferir paralelo, né, como se fosse andando algumas unidades aqui para o eixo X, né, sem alterar, tentando não alterar, né, desenho mão livre, tentando não alterar as proporções, nós teremos o que? A mesma coisa. Tá? Então o que eu fiz? Só um deslocamento, uma transação. Uma figura que se repete várias vezes e que não está sendo girada, não está ocorrendo uma reflexão, que seria virar isso tudo, seria uma reflexão, nem está ocorrendo uma rotação, ele simplesmente está sendo deslocado. E poderia ser deslocado em outro eixo, tanto para baixo, né? Então a gente deslocaria para baixo, seria alguma coisa em torno disso aqui. Para baixo seria em torno disso, né? Se tivesse proporção, né? E aqui se deslocasse a mesma figura A, aqui 1, 2, 3 foi para baixo, e se deslocar em oblíquo para lá, para cima, para onde for, basicamente é deslocar essa figura para cá. Então vai ser a mesma coisa, né? Vai ser a mesma situação. Tá? Então 4 aqui é o deslocamento dessa para cá. Tá? Então esse é um movimento de translação, basicamente é deslocamento. Ah, mas é a mesma figura? Não. Pode ser outra, né? Uma cópia que pode ser entendida como uma transformação geométrica, uma simples translação. E tem a combinação, né? Pode rotacionar e depois fazer a translação também, né? Ou até refletir, fazer a rotação e aí depois fazer a transformação ali. Tá? Então vamos dizer assim, bem básico, tá? Então todos os movimentos juntos. Vamos dizer que a gente tivesse aqui, vamos fazer tudo junto aqui, tá? Então nós vamos ter que ter a reflexão. Lembrando, né, pessoal, tudo por base de medidas de pontos, né? Se a gente traçar um gráfico, a gente chega nisso. Depois mais uma rotação. E por fim, mais uma translação. Mais uma translação.
Então o que a gente vai ter aqui? Vamos pensar numa figura qualquer aqui, não seja tão complexo para não ficar ruim desenho. Vamos pensar mas que tenha, que a gente consiga identificar bem. Então vamos dizer assim, uma figura assim, tá? Aí dá para compreender bem, tá? Então, se eu traçar, então o primeiro movimento vai ser uma reflexão. Então o que vai acontecer? A figura era assim, teve uma reflexão, ficou assim, tá? Então eu refleti ela, tá? Original, reflexão, reflexão. Daí dessa reflexão eu fiz uma rotação. Vamos para simplificar, a gente faz uma rotação de 90 graus. Tá, então ela estava aqui, daí eu fiz uma rotação. Vou rotacionar em termos desse cara aqui. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer, deixa eu ver, rotação em vermelho. Rotação. Então caiu aqui. Esse aqui ficou para cá. Esse aqui ficou pequenininho aqui. Aí eu tenho uma queda aqui. Aí eu tenho uma queda aqui e uma cara aqui. Tá? Então aqui eu fiz uma rotação. Rotação. Tá? Não é uma reflexão, é ali o original. 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 Tá? E agora eu vou fazer uma translação. Para não ser para cá ou para cá, eu vou fazer para cá. Tá? Então eu vou andar aqui num eixo qualquer, 45 graus, por exemplo. Então a minha translação ao final vai ficar como? Vai ficar pretinho, vai ficar assim, 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 assim e assim. Então só uma movimentação, né? Então isso no final ficou a translação. Translação. Não é outra coisa, translação, né? Certo? Então só para todos os movimentos aí basicamente são esses, pessoal. Então espero ter contribuído aí. O resto é exercício, o resto são coordenadas, o resto é colocar dentro dos pontos o que tem que fazer. Lembrando, né? O que acontece com cada um. Na rotação nós vamos utilizar ali os graus, né? Que são medidos ali com um transferidor, por exemplo. E um compasso, né? Um compasso, por exemplo. E aí nós temos um ponto base onde ocorre a rotação, que é o caso desse aqui, ó. Aí que a gente usou esse ponto base para poder fazer a nossa rotação, tá? Na reflexão é simplesmente uma reflexão como se fosse um espelho, uma translação ocorre um deslocamento do objeto do mesmo objeto em alguma direção e sentido, né? É só para entender, essa translação poderia ter vindo para cá, pode vir para cá, pode ir para lá, pode ir para cá, pode ir para cima, pode ir para baixo, tanto faz, tá? Então basicamente são isso, pontos, coordenadas, e essas figuras são muito utilizadas, né, em tudo que é lugar aí, em ambientes de decoração, figuras geométricas, a gente consegue ver em várias formas e lugares, né, o que está acontecendo em cada momento, tá? Espero ter contribuído e com quem gostaria de aprender um pouco da matéria, e até uma próxima oportunidade a todos aí. Obrigado quem assistir, comentem, coloquem por favor o nome completo, a escola, e também o nome completo da escola e o ano, né, que estão estudando aí, anos finais do ensino fundamental.
nos 3 vídeos ainda que a gente fez aí nessa extensão. Lembrando, o primeiro vídeo que nós fizemos foi sobre a matéria que utilizamos no primeiro vídeo foi de potências. Depois, no segundo vídeo, a radiciação, que é o contrário da potência. E agora o nosso último vídeo desse mini curso aí de extensão sobre transformações geométricas. Muito obrigado.